Candidato a vice na chapa do Flávio Bolsonaro à presidência, chamou Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, de estrela da corrupção. A declaração foi dada ao site Poder 360 nesta segunda-feira, depois que uma reportagem revelou que o filho de Lula vive em um condomínio de alto padrão em Madrid, na Espanha. Abro aspas para o que disse Alfredo Gaspar sobre Lulinha. Lulinha está vivendo no luxo, mas e o luxo é em detrimento da miséria do povo brasileiro, do dinheiro dos aposentados e pensionistas, do tráfico de influência, da corrupção. Fecha aspas. A afirmação de Alfredo Gaspar desmente o que disse recentemente o vice-presidente do PT, Washington Quaquá, segundo o qual o filho de Lula estava em condições precárias no país europeu. Gaspar destacou que, no atual endereço, Lulinha tem jogadores de futebol famosos nas proximidades do imóvel. Aspas novamente para o parlamentar. Enquanto os vizinhos são estrelas do futebol, Lulinha é a estrela da corrupção. Mas vai ser preso. O Brasil não suporta mais essa impunidade. Fecha aspas. Bom, vamos ao que disse a defesa de Lulinha. Procurado pelo Poder 360, o advogado Marco Aurélio Carvalho afirmou que acionará a justiça contra Alfredo Gaspar. Segundo Marco Aurélio, a Polícia Federal reconheceu que Lulinha não tem relação direta ou indireta com o INSS e chamou os colegas de chapa de Alfredo de as verdadeiras estrelas da corrupção. Pauta para ouvirmos Berenice Leite, direto de Brasília. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda. Parabéns, um ano de Jornal da Oeste, primeira edição. Sempre muito bom ter a sua companhia todas as manhãs. Bom dia, Daniel, professor Suano, Guta Pini, que daqui a pouquinho está junto com a gente. Nós que estamos há um ano acordando juntos com essa audiência maravilhosa que cresce a cada dia e, claro, reflexo também, né, o sucesso de tanta competência, você aí no comando desse jornal, viu, Daniel? Bom, vamos falar sobre Lulinha, né? Mais um vazamento vindo por aí. E nós temos também a declaração do vice de Flávio Bolsonaro, integrando essa chapa da direita, né, a direita raiz, puro sangue. E Alfredo Gaspar foi o relator do roubo, o relator da CPMI do roubo do INSS. É importante se dizer que ele foi autor do pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, né? Não só o sigilo fiscal, como também bancário do filho do presidente Lula. E à época nada encontraram, né? E eu me recordo de uma entrevista muito recente do presidente Lula, onde ele diz que o filho dele, que o Lulinha, o primogênito, talvez ele teria cometido erros, mas que ele tem a presunção da inocência, né? Assim como todos têm o direito à presunção da inocência. Mas o fato é que em nenhum momento o Lula atribui a Lulinha ter cometido um crime. Ele fala em erro. E que erro poderia ser esse, né? Na minha análise, talvez o erro de deixar rastros. Caso um crime tenha acontecido, caso a suspeita da polícia, que é de tráfico de influência, usando o nome, né, por ser filho do presidente da República e ganhando dinheiro com isso, fazendo contratos sem processo de licitação e colocando outras empresas em desvantagem. Quando o Alfredo Gaspar fala em estrela, eu me lembro daquelas referências que fazem, né, daquelas moças que trabalham na noite, que falam, esse tipo de moça aí já tem uma estrela na testa. No caso do Lulinha, o Alfredo Gaspar meio que coloca essa estrela na testa do Lulinha como aquela pessoa que cometeu, né, crimes ao longo dos últimos anos e enriqueceu, né, ao longo de todo esse tempo. É tanto que escolheu nem morar mais no Brasil. O Brasil está cada dia pior de se viver. E lá na Espanha, nós tivemos conhecimento dessa mansão onde ele mora, ali numa região de mansões, melhor dizendo, dividindo inclusive espaço com estrelas de Hollywood. O ator Richard Gere mora por lá também, não é só o Vini Júnior, que é o atleta do Real Madrid. E por aí, Daniel, a gente percebe essa vida luxuosa e se pergunta que serviço de consultoria é esse, né? Consultor de tecnologia, é assim que ele se apresenta no último CNPJ já aberto na Espanha, motivo pelo qual ele decidiu nem vir para o Brasil agora em julho.
Pois é, a família dele esteve aqui. A esposa e os filhos vieram aproveitando as férias escolares, mas ele preferiu ficar na Espanha porque, segundo seus advogados, e aliás, ele está agora com 7 advogados, esses advogados alegam que ele está na Espanha e o trabalho não deixou ele vir ao Brasil. Agora, o fato de Lulinha não estar no país e ter saído do Brasil justamente na época em que as primeiras fases da Polícia Federal eclodiram ali nessa questão do roubo dos aposentados, isso enfraquece o discurso do presidente Lula. Até porque ele gosta muito de comparar, né, ele com o Bolsonaro. E ele vivia dizendo que o Eduardo Bolsonaro foi embora aqui do país justamente porque não queria responder à justiça. E agora, o Lulinha vai voltar para o Brasil? Esse é o grande questionamento. Pois é, ainda sobre esse suposto envolvimento do Lulinha, da amiga lobista com essa fraude no INSS, Berenice, e você que nos acompanha, outras mensagens recuperadas pela Polícia Federal mostram que Lulinha demonstrou preocupação com os custos de uma viagem à Europa que faria com a lobista Roberta Luxinger, sua sócia. Em conversa, no dia 18 de janeiro de 2024, o filho mais velho de Lula afirmou que os dois estariam se arriscando e sugeriu adiar o passeio. As informações são da revista Veja. No diálogo que integra a investigação da PF, que apura a atuação de Lulinha e Roberta junto a órgãos do governo federal, Roberta discutia os custos da viagem e chegou a estimar uma despesa de aproximadamente R$100 mil. Lulinha, porém, contestou a conveniência de realizar o passeio naquele momento. Em um trecho da conversa, Lulinha diz, abre aspas, Roberta, a gente está se arriscando, não precisa. É só esperar uns poucos meses e poderemos fazer isso sem medo de nada. Em seguida, o filho de Lula acrescenta, aspas novamente. Então, meu amor, eu não tenho din-din nem origem para isso. Não deu para eu gastar esse tanto agora. Qualquer M, um palavrão, não tem explicação nenhuma. Fecha aspas. Pauta para Guta Pini. Bom dia, Guta. Parabéns. 1 ano de Jornal da Oeste, primeira edição. E a sua análise agora para a nossa audiência. Bom dia, Daniel, professor Suano, Berenice Leite, nossa querida audiência, nesse dia tão especial de aniversário de 1 ano do Jornal da Oeste, primeira edição. Uma alegria fazer parte dessa história. Olha, a cada novo vazamento que acontece dessas mensagens, vai ficando cada vez mais caracterizada a participação do Lulinha nesses esquemas e o quanto eles esbanjavam. Nessa mensagem que eles estão tratando da viagem à Suíça, ele coloca aqui algum receio e ele deixa muito claro, porque se isso vazasse, se as pessoas soubessem dessa viagem, ele não teria como explicar nem a origem desse dinheiro. Então ele precisava ali, ele estava pedindo para a Roberta para que eles aguardassem um pouco, uns poucos meses, e aí eles poderiam viajar sem problema nenhum, sem medo de nada. Agora, na sequência nesse diálogo aí, a Roberta fala para o Lulinha que, olha, não, relaxa, não tem problema, é só ninguém postar nada nas redes sociais, fica todo mundo ali quietinho, e aí eles poderiam viajar tranquilamente. Tem um outro trecho dessas mensagens também em que eles estão combinando uma viagem para a África, e aí eles estão cotando o bangalô que eles vão ficar, o quarto de hotel, e aí eles estão tratando dos preços. E daí a Roberta finaliza, nós vamos ficar no melhor, né? E aí o Lulinha fala para ela, vê o que é melhor para as crianças. Então, são muitas viagens, muitas passagens. Ao longo dessa investigação ficou muito claro que o Lulinha recebia dinheiro de empresários e dentro desse dinheiro aí estava cotado já o pagamento dessas passagens. Nós vamos mais adiante falar sobre isso. E como o Alfredo Gaspar bem disse, né? Quem é que estava custeando tudo isso? De onde é que vinha esse dinheiro? É o dinheiro da corrupção. Pelo menos de tudo que foi revelado até agora, é um dinheiro que veio do tráfico de influência. O Lulinha, como filho do presidente, tinha acesso aos gabinetes do governo federal. Então, eles ultrapassavam as regras de licitação, de transparência. Quem é que consegue esses contratos milionários com o governo sem passar pelos trâmites? E existem mensagens dando conta, inclusive, de contratos que eram encaminhados previamente para o chefe do gabinete do Lula
para ele dar o aval e depois dar a sequência no Ministério da Saúde. Então, uma vida esbanjando, a gente vê que é mesmo de família, mas quem pagou essa conta foi o brasileiro. E a Polícia Federal suspeita que a empresária Roberta Luxinger gastava cerca de R$100 mil por mês para manter uma casa usada por Lulinha. Numa conversa de agosto do ano passado, Roberta também trata do pagamento de passagens aéreas para o filho do presidente. No diálogo com o empresário Kleber Ribas, Roberta pergunta quando um homem identificado como Freitas faria um pagamento e diz que precisava do dinheiro para pagar passagens para Lulinha. A seguir, a gente vai reproduzir alguns trechos dessa conversa dos dois. A mensagem da Roberta diz o seguinte: bom dia, tudo bem? Deixa eu te falar, o Freitas paga quando? Aí, será que ele não paga hoje, não? Tem que pagar aí tem um palavrão ali, dessas passagens para o Fábio. Aí vai pagar com o dinheiro do Freitas. Tá? Aí um outro palavrão. O Kleber Ribas responde então. Ele paga sempre dia 28, vou ver com ele aqui. Bom dia. Roberta então acrescenta. Se você souber o que o outro disse, eu fui cortar o negócio, né? Daí eu falei, o Fábio agora acabou porque a casa, por mês, a gente gasta em torno de 100 mil. Então assim, não vai dar mais para ter essas passagens, né? Ele falou, eu vou ficar pedindo para o Kleber e para o Checom. Eu ri pra caramba. Eu falei, boa sorte para você. Ao analisar a conversa, a Polícia Federal afirmou que ainda é necessário aprofundar a investigação para esclarecer a qual imóvel Roberta se referia. O diálogo indica que o pagamento de passagens à Lulinha seria frequente e poderia ser interrompido por causa das despesas com a casa. A Polícia Federal também aponta que Kleber Ribas pagou pelo menos R$2.500.000 a Roberta entre março de 2024 e dezembro de 2025. Em diferentes conversas, a empresária cita que parte dos valores seria usada para pagar passagens aéreas de Lulinha. A defesa de Lulinha afirmou que a casa citada na conversa nunca pertenceu ao empresário e que ele apenas se hospedou no local de forma esporádica. A defesa de Roberta não quis comentar o diálogo. Já a defesa de Kleber Ribas disse que os trechos divulgados são vagos e descontextualizados e negou favorecimento nos contratos firmados com o governo federal. Sua análise, Marcelo Suano. Os elementos que estão sendo apresentados, que são divulgados pela imprensa, acho que eles são suficientes para demonstrar uma série de aspectos que envolveriam um esquema com a participação de um determinado grupo para se sobrepor a quaisquer necessidades legais e conseguir acelerar a liberação de recursos mediante um pagamento para eles. Ou seja, estou fazendo de uma forma bem rebuscada, porque hoje qualquer coisa que você fala, se você não falar bonitinho, as pessoas vêm atrás de você alegando que você está cometendo uma fake news, o que não é. Os dados que estão apresentados foram apresentados para todos nós, não significam, melhor dizendo, significam que isso não é uma fake news. Tudo que está sendo apresentado mostra que existe um esquema. Eu vou falar do Alfredo Gaspar. O Alfredo Gaspar, olha, a importância dele ter feito a afirmação que ele fez decorre exclusivamente dele ter sido o relator que, inclusive, exigiu ou solicitou uma audiência ou uma investigação, a quebra de sigilo do Lulinha, aí dizem assim, mas não foi identificado nada. Não é assim que se procede. Há vários elementos, inclusive, para verificar se não foi identificado nada num determinado local, mas existem todos os outros que precisam ser investigados para chegar ao ponto de aqui está a mina do ouro. É assim que se trabalha, razão que leva a todos a exigirem uma investigação mais profunda, que é o que ele queria. Quando ele faz a afirmação e diz assim, o senhor será preso e o senhor é estrela da corrupção, nas palavras do Alfredo Gaspar, significa para nós que ele tem elementos suficientes para tanto, porque o que se identifica da personalidade dele é de que ele não tem o hábito de ficar fazendo chamamentos apenas por razões espalhafatosas ou tentar ser um fanfarrão. Ele tem um hábito de quando faz uma afirmação, é que essa afirmação tem que ser executada. Parece que este é o perfil da sua personalidade. Então, nós temos que levar em consideração, melhor dizendo, que ele sabe o que está falando. E ele tem indícios tão concretos quanto esses indícios que foram divulgados para a sociedade brasileira. Se isso configura, então o Lulinha tem que fazer muitos esclarecimentos para a sociedade. E, vamos colocar de uma maneira muito clara, o Estado Democrático de Direito exige que aquele que é acusado é a presunção de inocência. Aquele que é acusado, o acusador tem o dever de provar. Ora, quando chega o presidente da República e diz assim, o Lulinha vai ter que provar que ele é inocente.
Como assim, presidente? O senhor já está admitindo que aquilo tem fundamento e o Lulinha é que tem que provar. O senhor está invertendo o ônus da prova. Se o senhor está invertendo o ônus da prova, significa que há elementos concretos, tanto quanto esses que estão sendo vazados e aqueles que o Alfredo Gaspar não falou, mas indicou que existem. Porque ele disse muito claro, você é estrela. No rol de estrelas que vive onde você está morando, o senhor deveria ter uma categoria. A sua categoria diz respeito àquilo que o senhor está fazendo. Ora, ou o senhor é uma estrela da mesada, o que é algo, não sei, eu ficaria muito triste saber que eu sou a estrela da mesada. Ou o senhor é a estrela da incompetência, porque não faz nada, ou o senhor é a estrela da exploração do trabalho alheio, que é o do seu grupo, ou então o senhor é a estrela de um esquema que foi montado. Aí está. Presidente da República, eu concordo com o senhor. Talvez, nesse caso, o ônus da prova tenha que ser invertido. Por qual razão? Porque é provável que tudo aquilo que está sendo divulgado, e mais o que o Alfredo Gaspar falou, seja a mais absoluta verdade. E não adianta vir criar verossimilmente uma fake news para tentar defender o erro. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704.